Ok, sejam mais uma vez bem-vindos a esse espaço de debate, dia 31 de agosto. Hoje trouxemos como tema a participação das mulheres no processo autárquico em Angola. E convidamos o Sr. Luís Samacum, em termos do seu perfil, tentamos resumir, dizendo que é formado em estudos sobre a paz e gestão de conflitos. Ele tem uma formação em liderança e desenvolvimento, possui também um mestrado em biologia e atualmente trabalha como oficial do programa do Fundo das Nações Unidas para a População. E sem mais delongas, vou deixar a palavra ao Sr. Luís. Dizer que em termos de metodologia tem 30 minutos para a sua explanação e os outros 30 minutos que vai nos restar vamos tentar interagir, uma vez que o Sr. Luís só tem apenas uma hora para estar conosco aqui, tendo em conta a sua agenda e, sem mais delongas, esteja à vontade e tenha a palavra. Muito obrigado. Eu quero, em nome do Fundo das Nações Unidas para a População, agradecer o convite que nos chegou via PNUD. Esse espaço, na verdade, não era por nós conhecido, foi graças ao PNUD que tomamos conhecimento deste espaço importante de co-construção do conhecimento. Pelo formato, consigo perceber que é uma maneira de, juntos, co-construirmos o conhecimento. Alguém apresenta o seu pensamento em relação ao tema sugerido e depois interagimos e assim construímos este conhecimento visando o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. Hoje o tema que nos foi proposto, gênero e autarquias, e aqui falando concretamente da importância da participação e representação das mulheres na administração local, é um tema atual, é um tema muito pertinente, porque o país está a se preparar para este exercício pela primeira vez na sua história de autarquias locais. E penso que o PNUD tem dado um contributo muito significativo e recentemente houve uma mesa redonda e é um pouco sobre isso que nós vamos continuar a construir e buscar também as experiências de cada uma e de cada um aqui presente. Então, em termos de, avançando um pouco com a nossa apresentação, vamos falar um pouco da importância da participação e representação das mulheres, vamos rapidamente, em termos de números, falar do contexto do país em termos demográficos e vamos falar da estrutura etária da população, vamos ter rapidamente uma viagem para o acesso à informação em termos de homens e mulheres, o que isto impacta em termos de empoderamento para que as mulheres participem da administração local, os compromissos-chave, quer a nível internacional, a nível regional e a nível do país, e vamos falar um pouco dos desafios e, finalmente, vamos ver quais são as oportunidades que temos, quer a nível internacional, quer a nível do país, quer a nível das nossas instituições, a nível das comunidades, para ver se esta oportunidade que é criada é bem aproveitada na perspectiva de género. Em termos de importância, a abordagem de género não é uma avenida de um único sentido. A abordagem de género é como uma autoestrada que tem vários sentidos e aqui hoje nós só pegamos o sentido que nos importa apresentar. Quando numa governação local, até mesmo numa comissão de moradores, não há a representação de mulheres na sua estrutura de governação,
há muitos aspectos que vão ficar negligenciados. Podemos ver que quando há maior representação das mulheres na tomada de decisão, um benefício direto é uma distribuição equitativa dos recursos da comunidade. A mulher tem maior sensibilidade, aquilo que ela faz em casa vai trazer no seu exercício quando está a dirigir a comunidade, a sua comuna, o município, a sua província. Então, há esta distribuição equitativa dos recursos da comunidade, há esta questão de gastos mais sensíveis ao género, em programas relacionados à saúde, nutrição, educação, enfim, há esta criatividade de poder haver mais sensibilidade nos gastos. E então, por via disso, vai haver um alcance da igualdade e equidade de género para avançar todas as outras questões sociais. Portanto, se a mulher, e aqui nós estamos a falar precisamente da mulher, porque durante muitos anos, e veremos um pouco mais à frente, o homem é que teve maior privilégio desde o núcleo familiar. O casal preferia sempre investir no homem, porque é o homem que vai dar a continuidade do apelido familiar. Mesmo quando a filha se casar, a filha vai perder o apelido da família porque vai levar o apelido do marido. A questão da herança, quando um casal não tem um filho, na comunidade era sempre um problema, porque se pensa que quando um casal não tem nenhum rapaz, não tem com quem deixar a herança, porque a mulher vai se casar e vai se juntar a uma outra família. O homem é visto como provedor dentro da família, dentro da comunidade. Então, por isso, maior ênfase em preparar o homem, porque é o homem que vai caçar e a mulher vai assar. É assim que a gente diz na gíria, né? O homem vai à caça e a mulher assa o produto daquilo que o homem foi buscar. Então, todas essas coisas fazem e fizeram com que maior foco de investimento fosse feito no homem. E hoje, quando estamos a falar das questões de género, muitas vezes as pessoas percebem que as questões de género é mais uma questão ligada à mulher só. As questões de género é homens e mulheres. Só que estamos a colocar internacionalmente a nível do país mais foco no empoderamento da mulher, que durante muitos anos ficou acalcada. É necessário que ela esteja equipada, seja empoderada, para depois haver equidade. Equidade, se tivermos uma plataforma assim, alguém está de pé aqui, outro está de pé aqui, independentemente da sua altura, embora no final aqui fiquem equilibrados, mas veremos que um está no plano mais baixo, outro está no plano mais alto, e então o que está a se fazer na abordagem internacional de género é trazer o que está mais no nível baixo no mesmo nível, para que as abordagens sejam feitas de formas equitativas, e agora, a nível da SADC, já se fala de paridade, para que homem e mulher haja esta paridade no processo de desenvolvimento das comunidades. Qual é o contexto que nós temos a nível do país? Vamos nos focar aqui neste slide nos números a nível do país, olhando para os dados produzidos pelo Censo 2014 e também o INSS 2016. E, aliás, o Fundo das Nações Unidas para a População é uma agência das Nações Unidas especializada em dados. Então, toda essa questão de censo, o censo de 2014, foi apoiado substancialmente pelo Fundo das Nações Unidas para a População. Então, nós temos aqui que 50 a 65% da população angolana tem menos de 25 anos. Isto tem um impacto muito grande nos planos de desenvolvimento nacional. Tem um impacto muito grande em todo o processo
de planificação da economia. Porque este grupo, isso se chama dividendo demográfico. Porque se 65% da população tem menos ou igual a 25 anos, quando estiver a fazer o plano municipal de desenvolvimento, eu tenho que ter em conta estes números maioritários. Se eu estou a fazer o plano de desenvolvimento local, municipal, comunal, e eu não tenho em conta os grupos etários maioritários na minha localidade, o meu plano de desenvolvimento não vai responder às expectativas e às reais necessidades dos grupos mais necessários. 52% da população é do sexo feminino, isso também é importante saber isso, mas é esta percentagem que muitas vezes não está presente nos processos de tomada de decisão no desenvolvimento das suas comunidades. Então, se são 52% e eles não estão representados a nível da administração comunal, a nível da administração municipal, a nível da comissão de moradores de bairros, então vamos ter dificuldades de ter a representação honesta e transparente das reais necessidades deste grupo. Temos 49% das jovens que se casam antes dos 18 anos. Vejam as implicações em termos de participação da mulher na administração local. Se antes de 18 anos já se casa, e são 49%, vamos ver as implicações. Se esteve na escola, parou de estudar para cuidar dos filhos. Se esteve a trabalhar, eventualmente tem aquelas implicações porque a sua idade não está bem ainda em termos de maturidade para poder acompanhar este filho, vai deixar-se se calhar com a avó este filho, mas depois tem implicações no desenvolvimento deste recém-nascido, que também é um outro fator que vai implicar as questões de desenvolvimento sustentável. 51% destas meninas engravidam na adolescência. Umas se casam porque são forçadas, antes de terem 12 anos já são escolhidas que esta vai se casar com fulano e normalmente em idades muito díspares. Então esta é de facto uma situação que deve merecer a nossa atenção quando estamos a falar da participação das mulheres na administração local. 29% das adolescentes e jovens entre 15 a 18 anos estão fora da escola, sobretudo no meio rural, onde às vezes o professor chega, fica lá 2 dias por semana e regressa para a sede capital onde ela vive, e normalmente as meninas são as mais prejudicadas por conta das longas distâncias, às vezes, entre a aldeia e o sítio onde está localizada a escola. 64% das adolescentes, na política, por exemplo, as mulheres continuam a ser uma minoria. Se olharmos a nível de representação de governadoras de províncias, o número não está a crescer, não é? Se olharmos para a representação das mulheres a nível do Parlamento, já estávamos pelo menos a 38% e agora, depois com as eleições de 2017, baixamos. Neste momento, em termos de comparação, os países que estão mais ou menos bem avançados, temos Ruanda com uma boa representação, África do Sul com uma boa representação, Moçambique um pouco a seguir, e então esses seriam, em termos comparativos, alguns números. Esta seria uma abordagem que devemos ter em conta no nosso debate. Continuando, então vamos ver a seguir, no slide a seguir, a estrutura etária da população da Angola. Aqui estamos ainda a falar daqueles 25 milhões, não é? Mas que agora já estamos a falar em 29 milhões, quase a chegarmos em 30 milhões de habitantes no nosso país. E vejam essa estrutura. Eu não sei se conseguimos fazer um pouco o que expliquei antes. Nós vemos que essa estrutura revela que a população jovem em Angola constitui a maioria.
Lá no pico são as pessoas de 70 a 74 anos, de 60 a 64 anos, de 50 a 54 anos. Vejam a população dos 10 aos 14 anos, dos 20 aos 24 anos, dos 30 aos 30, constitui a população maioritária. E nas abordagens de desenvolvimento, se eu colocar aqui uma pergunta, estes jovens são ouvidos nos processos de planificação para o seu próprio desenvolvimento? Acho que não. Quer no nível central, no nível provincial, no nível local. Então, quando estamos a falar de autarquias no nosso país, não é só uma questão de um desejo de que isto aconteça. Há uma série de investimentos que não são só investimentos em infraestruturas, mas investimentos em termos de abordagem de género. Não vais ter melhores autarcas se ignorar esta população maioritária, que é jovem. E esta situação aqui, desta estrutura etária, tem a ver com questões de paz e segurança dos países. Onde existe maior ansiedade de satisfação das suas necessidades é nas populações jovens. Quem mais se frustra se não tem emprego é os jovens. Quem mais se frustra se não consegue ingressar na universidade, não tem como pagar as suas propinas, é o jovem. E isto tem implicações imediatas no nível, a espiral de criminalidade nos centros urbanos. Então, mais telemóveis vão ser roubados, mais fios de ouro vão ser roubados, mais assaltos em casa, porque não se está a ter em conta na nossa planificação para o desenvolvimento essa estrutura etária. Se eu coloco mais investimentos lá no pico, nos 70, 74 anos, não estou a investir na força de trabalho que vai ser importante no município e na comuna. O que é que vai acontecer? Eles vão sair do município, vão sair da comuna e virão para Luanda, virão para o centro de Benguela, virão para o centro lá do Lubango, porque é onde tem as oportunidades. Enfim, vamos então avançar, só temos 20 ou 25 minutos. Em termos de acesso à informação, também o censo de 2014 informa-nos que existe disparidade em termos de pessoas que possuem o telefone celular e o computador. Vemos aqui que as mulheres têm, de acordo com esses dados, menor acesso ao telefone celular e ao computador. Isto tem implicação na administração local? Tem. Porque o acesso ao telemóvel hoje significa também acesso a mais informação de alguma maneira independente também. Pelas redes sociais. As pessoas vão recebendo. Se têm menos possibilidades de terem o telemóvel e o computador, significa que uma boa parte da informação informal que vem por via das redes sociais não lhes alcança. E não tendo esta possibilidade, também ficam limitadas em termos de conhecimento do que se passa à sua volta para serem boas autarcas. Continuando, no slide a seguir, vemos aqui os compromissos-chave que podem impulsionar a participação e representação da mulher adotados por Angola. Isso aqui é só um resumo. A lista é longa de compromissos. Então temos aqui esta convenção de eliminação contra todas as formas de violência contra a mulher, o chamado CEDAW, essa sigla em inglês. E depois temos então os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem 17, não é? E o Objetivo 5 fala concretamente sobre a questão de género, como é que isso pode ser trabalhado. Ao nível regional, temos a Agenda 2063 da União Africana, que prioriza a questão do dividendo demográfico, que já expliquei anteriormente, esta consideração da estrutura etária dos países e fazer os investimentos em termos de desenvolvimento do capital humano em função dessa estrutura etária. A nível da SADC, temos
decênio de gênero e desenvolvimento. É uma perspectiva dos países membros da SADC preocupados com esta questão. É dali onde veio essa questão de 30% de mulheres no Parlamento. Isto não vai surgir se os partidos políticos que compõem o Parlamento não fizerem os seus investimentos. E como a exceção que o Parlamento é só por via de partidos políticos, quer dizer que a questão do avanço das questões de género e a participação das mulheres passa necessariamente em investirmos lá naqueles níveis onde as mulheres terão de ascender para chegar ao Parlamento e a serem nomeadas. Temos a própria Constituição da República, né, de 2010, que diz que homens e mulheres são todos iguais perante a lei. Estamos a nos referir concretamente ao artigo 22. Depois temos esta Lei 25/11, a Lei contra a Violência Doméstica, que está agora em curso pelo MASFAM, as consultas públicas para fazer a possível revisão em termos de linguagem, para não se perceber que é mais os homens que estão contra as mulheres, mas é um pouco mais trazer na lei a perspectiva de género. Questões simples como a palavra vítima de violência, já não se diz hoje vítima, se diz sobrevivente da violência, porque quando a pessoa vai, é logo rotulado vítima, isso já coloca embaixo a pessoa, mas hoje já se utiliza a palavra sobrevivente. Sobreviveu, se chegou até a unidade da polícia ou a unidade da saúde, é porque sobreviveu. Então, a terminologia hoje já é sobrevivente, não é vítima. Depois temos a Política Nacional para a Igualdade e Equidade de Gênero, né, que também precisa ser trabalhada e ser divulgada substancialmente. Esse é um resumo apenas. Quais são os grandes desafios que temos que, de alguma maneira, impedem a participação e representação efetiva das mulheres na administração local? Grande parte destes desafios vem dos resultados da mesa redonda que foi realizada recentemente com o apoio do PNUD e do Ministério da Administração, do Território e do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. E um desafio é a discriminação de género. As candidatas mulheres podem enfrentar lacunas nas capacidades ou recursos que as impedem de competir. Há uma discussão se o orçamento das autarquias vem do Orçamento Geral do Estado ou os candidatos pessoalmente mobilizam os seus recursos. Se os candidatos tiverem que mobilizar os seus próprios recursos, já vemos que as autarcas vão ter esta limitação de poderem buscar os recursos e suportar a sua candidatura. As 6 leis que estão em debate, em consulta das autarquias locais, não são sensíveis ao género. Isto foi reconhecido na mesa redonda. E até a secretária de Estado afirmou que se o debate, se a mesa redonda tivesse sido realizada antes, já teria com certeza que se fazer ajustes nessas 6 leis. Mas nunca é tarde. O importante é que o debate aconteceu, a mesa redonda aconteceu e essa conversa também está a acontecer. Há sempre uma oportunidade de tornar essas leis mais sensíveis ao género. Realidades históricas e sistemas sociais deram preferência ao sexo masculino. Eu já falei sobre essas coisas. Uma dessas coisas é, por exemplo, as normas culturais e as normas de género. E eu vou dar um exemplo dessas coisas que eu estou a falar. As normas culturais começam desde a educação das crianças. Quando um rapaz está a chorar, o que a mãe ou a irmã ou o pai diz? Se chora, parece que és mulher. Um homem não chora. Não é? Essa questão parece ser muito simples. O homem não chora. Vai recalcando os sentimentos deste rapaz. E quando for adulto,
ele vai fazer aquilo que em psicologia se chama racionalização. Ou vai ser agressivo porque durante a sua infância não aprendeu a exprimir os seus sentimentos. O homem não chora. Vai a um óbito, encontra um homem a chorar, a pessoa que está no óbito vai dizer, mas foi quem dele? Esse senhor está a chorar tanto, foi quem dele? Quem fica em gritarias no óbito? É a mulher. Mas será que o homem não pode chorar? É que não foi educado a trazer as suas lágrimas. Porque isso é visto do ponto de vista de normas de género e cultural como fraqueza. O homem que está a chorar é fraco. Não é corajoso. Então são essas pequenas coisas que precisam ser trabalhadas. Também a cultura patriarcal marginaliza as mulheres, impedindo-as de realizar o seu próprio potencial. Hoje, só se pensa, no meio rural principalmente, que a cozinha é mesmo só para a mulher. Alguém comeu, tira o prato, leva lá para a cozinha, isto já é visto como a mulher dominou o homem, alguma coisa errada está a acontecer. Então, vejamos que essas coisas que acontecem na família, no seio cultural, nestas normas sociais muito patriarcais, parece que não impedem as questões de desenvolvimento sustentável das comunidades. Impedem. Não vai chegar até a administradora sem tirar este mindset que a cultura lhe colocou. As ações afirmativas, aqui deveria ser QUO, não é cotas de manas, mas é cotas em termos de número, de mulheres, são vistas como estratégias temporárias. Essa questão de dizer, bom, 30% de mulheres no Parlamento devem ser mulheres. Essa é uma medida apenas nesta luta de trabalhar para o empoderamento da mulher, mas quando estamos a pensar em autarquias, só a exceção da mulher por esta via não vai ajudar a alavancar o desenvolvimento local. A mulher tem que estar lá por competência. A mulher tem que estar lá porque ela está empoderada a poder realmente realizar aquilo que os munícipes precisam da autarca. Agora, se for só colocar ali como um favor, isto não vai funcionar. Daí a necessidade de investirmos no empoderamento da mulher para que o país se desenvolva a partir do município. Não importa dizer só que o país se faz a partir do município. Se as mulheres são a maioria no município e são a maioria também no meio rural, não sabem ler nem escrever, de acordo com os dados do censo, no meio rural, 74,9% de mulheres são analfabetas, no meio rural. E é lá onde vão acontecer as autarquias. Então vejamos, elas não estão, digamos, preparadas para poder aproveitar esta oportunidade. As práticas tradicionais e culturais discriminatórias. Essas práticas, já falamos de algumas delas, com exemplos muito concretos, precisam ser desafiadas. E algumas dessas práticas é, por exemplo, utilizar aqui, indo um pouco também na minha outra especialidade teológica, como viram na minha apresentação, utilizar a Bíblia como um instrumento de escravizar a mulher. Não é? A mulher não tem voz na igreja, a mulher não tem a expressão, ela tem que aparecer. Aquela interpretação errônea das cartas de São Paulo, não é? Então, é necessário que a revolução não aconteça, a revolução entre aspas, no sentido de trazer homens e mulheres em pé de igualdade para alavancar o desenvolvimento das comunidades. A frente é todos, é na igreja, é na família, é na comunidade, é em tudo, é na política, é na economia, é no setor privado, é em tudo isso. Quantas mulheres são empresárias? Quantas mulheres têm o bilhete de identidade para poderem ter acesso aos serviços sociais, para poderem abrir uma conta bancária? Tudo isto tem as suas implicações. Estão avançando, já quase no fim, não é? O processo das autarquias em Angola oferece-nos uma grande oportunidade.
independentemente das lacunas que podemos identificar neste momento, ainda assim é uma grande oportunidade que deve ser aproveitada. Porque a composição demográfica do país, como já dissemos no início, pode elevar esta importância da participação e representação das mulheres. Temos que ver o acesso à vida pública por mulheres, jovens e pessoas com deficiência. Quando estamos a falar de gênero, é a participação de todos. Mulheres, homens, jovens e pessoas com deficiência, como um direito humano, devem participar no processo de desenvolvimento na administração local. Reforçar e alinhar os regulamentos e práticas internas para promover a liderança das mulheres. Das mulheres e dos homens. E dos jovens. Hoje, há a tendência de que quando se encontra 5, 6 jovens reunidos num sítio, o que é que se associa logo a estes jovens aglomerados? O jovem é muito associado ao mal. Nós temos que desconstruir isso. Então, se 65% da população angolana, quando 5 deles se encontram num sítio, automaticamente, estes jovens são criminosos, jovens são bandidos. Se a nossa linguagem for só esta, de condenar, de criticar os jovens e não trazê-los na participação dos processos de desenvolvimento, 100 menos 65%. Qual é a percentagem que fica dos que podem fazer acontecer o país? Exatamente. Temos que contar com essa força dos jovens. Então, quando estamos a falar em alinhar, é aprender com a experiência dos outros países. O que é que a nível da SADC os outros países estão a fazer? O que é que a nível internacional está sendo feito? Não é só concordar, ratificar protocolos, mas é trazer estas coisas dentro das nossas políticas nacionais. E quando a gente traz isso dentro das nossas políticas nacionais, não ficar no nível central. Tem que ir até o nível local, para que as questões de géneros possam ser vistas e a participação da mulher seja salvaguardada. Advogar para que as 6 leis das autarquias locais sejam sensíveis ao género. Essa é uma coisa que este espaço pode ajudar, não é? Pela sua rede de alcance, podemos trabalhar nesse sentido. E expandir, então, o acesso às informações e trabalhar nas práticas culturais. Quer dizer que trabalhar com as autoridades tradicionais faz parte de tornarmos o processo das autarquias locais um sucesso. Não é só um assunto que diz respeito aos governantes ou a nós que estamos em gabinete, nós a nível das Nações Unidas. Não é isso que está a acontecer aqui nesse espaço da Development Workshop. Todos nós temos uma ação importante a jogar hoje. Bom, finalmente, a igualdade de género é um acelerador do desenvolvimento sustentável. Quem ignora a participação das mulheres na governação local está a adiar o desenvolvimento sustentável. Não é um homem sozinho que vai conseguir. O exemplo prático é lá em casa. Quanto mais esclarecida sobre os assuntos for a tua namorada, a tua esposa, você tem menos investimento em conflito. Não é? Porque estão no mesmo nível e entendem. Senão, dos 7 dias da semana, você vai gastar 5 dias sempre com rancor aqui, porque a mulher não te entende. E você chega aqui na Development Workshop, não cumpre com as suas tarefas, porque estás a pensar naquilo que ela te tramou. O seu rendimento diminui. Vem a avaliação de desempenho, não dá, perdes o emprego. E quando você perde o emprego, você vai contra ela lá em casa. Tudo isso porque naquele dia eu fiquei nervoso e não consegui realizar as minhas tarefas e agora vejo o que é que nós vamos comer. Tem implicações essas questões de igualdade de género. Nem vale a pena pensarmos que é o assunto de mulher. Não, gênero não é assunto de mulher. É assunto de homens e mulheres. Temos que ensinar às nossas crianças que também podem conduzir o carro. E quando compramos o brinquedo, não vamos dizer que este brinquedo, porque é carro, é para o menino, não é para a menina.
Essas coisas pequenas. Não é? Tem um brinquedo. A gente separa brinquedo para meninos, brinquedos para meninas. Vai fazer a ecografia, está grávida, está a preparar roupas de cores porque lhe disseram que é menina. Não é? Se alguém colocar no bebê roupas cor-de-rosa, mas é rapaz, qual é a revolução que vai ouvir lá em casa e mesmo pela rua quando está a andar com o bebê? Oh, é menina, não é rapaz. E por que você me meteu isso? São estas normas culturais e normas de género que precisamos ir corrigindo. Muito obrigado. Então, obrigado, Luís, pela breve explanação. Então, o momento é para dialogarmos e dizer que estamos também diretamente online a partir da página do Facebook. Provavelmente teremos algumas questões via online. E aqui nós estamos deste lado, então o espaço é todo nosso para tentarmos interagir com algumas questões ou contribuições. E o tempo é todo nosso. Gostaria só de fazer um comentário sobre dos desafios que o Luís mencionou durante a sua apresentação, que tem a ver com a participação quantitativa e a participação qualitativa das mulheres na vida pública, também mesmo na vida privada, em termos de tomada de decisão, né? E aí é um grande desafio. Por exemplo, Ruanda é visto como um exemplo em África de empoderamento da mulher. O parlamento se vê aquilo está quase igualado. Mais recentemente, uma mulher candidata à presidência foi encarcerada. E isso trouxe uma certa reflexão, não reflexão, mas trouxe um debate muito alargado a nível do país, Ruanda, sobre realmente a qualidade da participação da mulher na vida política. E começou-se a revelar que, em termos do parlamento, parece que esse número quase equitável, né, 50-50 entre homens e mulheres, é mais resultado de ação afirmativa ou de cotas. Mas as mulheres, e também no governo, no executivo de Ruanda, as mulheres constituem 60% do executivo. Mas elas não parecem ter poder de decisão. Por exemplo, o executivo são 60%, mas não desenvolvem as políticas, não desenvolvem os programas. Elas são executoras de políticas e programas. Quem desenvolve as políticas e os programas são os 40%, na sua maioria. Então, é um grande desafio que nós temos aí. Por um lado, é importante investirmos na representação quantitativa para criarmos aquela equidade, mas para a equidade ter o seu valor apropriado e o gênero realmente ter esse efeito de ser uma aceleradora de desenvolvimento, é importante mesmo trabalharmos também na qualidade. E a questão da qualidade tem a ver com a educação, tem a ver com a formação formal, tem a ver com a cultura, mesmo com a religião, porque o facto de a religião apresentar Deus como Pai, por exemplo, a autoridade máxima, não é? O ser máximo, superior de todos, tem esse gênero masculino, tem implicações. A religião diz em casa, o chefe é a cabeça é o homem, tem implicações. E tanto quanto há implicações nas realidades culturais, como o Luís bem elucidou em vários casos, né? O homem caça, a mulher assa. Então, é muito importante mesmo trabalhar na qualidade de participação e representação da mulher, claramente, juntamente com o aspecto de quantidade, porque há contextos em que a quantidade é mesmo prioritária, mas não se pode deixar de lado a
qualidade, para que realmente a questão do gênero seja um acelerador para o desenvolvimento sustentável. Foi um comentário que trouxe questões ligadas à religião e tem pessoas ligadas também à religião, segundo a opinião que tem. Uma questão, concordo, quem ainda bater. Sobre o tema, eu gostaria de agradecer. São poucas as vezes que temos preletores tão sintéticos e claros. E hoje foi mesmo algo assim de dizer uau, foi um recorde. Eu gostaria de fazer um comentário e trazer também algo para o nosso preletor dar também a sua opinião. Essa questão de gênero, eu estou a ser também um pouquinho liberto aqui, porque gênero normalmente eu associava muito mais à mulher, mas já vi que é um conceito mais abrangente e isso é muito bom. Primeiro eu gostaria de fazer um comentário assim, em forma de interrogação, porque eu tenho visto que nos últimos, eu concordo com as mulheres serem empoderadas, com as mulheres estarem a fazer os mesmos trabalhos que os homens, e até tenho visto nas minhas andanças que algumas mulheres até chegam a ser mais qualificadas, competentes que muitos homens. Mas a minha questão é, eu olho muito pela família, e desde a nossa tenridade, as famílias, mesmo no passado, as famílias, eu tenho analisado algumas vezes, que as famílias acho que eram mais consistentes quando a mulher está mais presente. Mas de um tempo para cá, ainda ouvi um comentário de uma anciã que disse, antigamente uma mãe que não, até era analfabeta, mas controlava a matéria dos filhos, porque fazia comparação com o vizinho, ela olhava os números, os mesmos números de páginas, se o do filho dela não tivesse o mesmo que do vizinho, ela dizia, por que faltaste? E então uma mãe conseguia cuidar de 10 crianças, mas hoje em dia, com a ausência da mãe, porque não é ausência física, é ausência se calhar emocional, porque as mães agora estão mais ocupadas, quase que em pé de igualdade que os homens. Agora parece que temos uma pequena fragilidade na família e no comportamento do pessoal. Então eu gostaria de que tocasse um pouquinho neste assunto, porque isso deixa algumas lacunas e depois eu vejo se vamos ter terceiros a cuidarem da nossa família, o que já tem acontecido só por causa das distâncias entre o local de vivência e do trabalho. Se os dois são ativamente, já temos outras pessoas cuidando melhor e conhecendo melhor dos nossos filhos do que nós. Queria que analisasse um pouquinho isso. Por outra, não, por enquanto fico por aqui. Por enquanto fico por aqui. Bom, é um comentário muito interessante que está a fazer. As sociedades são dinâmicas e as sociedades, neste seu dinamismo, estão pressionadas pelos pressupostos da aldeia global. Eu faço parte da geração analógica. O ano em que eu nasci faz parte da geração analógica. Eu faço parte da geração de que quando compro um televisor, tenho que ir ao catálogo para saber como se liga o televisor. Porque a minha geração é analógica. Mas a geração dela é digital. Comprou o televisor, ignora o catálogo. A sua mente está programada digitalmente. É o mesmo que está acontecendo com as famílias. Essa estrutura do núcleo familiar que está a fazer referência, com maior pendor analógico,
está sendo desafiada com a estrutura da família no contexto digital. Isso vai para a questão da alimentação. Isso vai nos levar para a questão da alimentação. Aquele núcleo familiar do tipo analógico, a sua longevidade é diferente da família do tipo digital. Porque o tipo de alimentação que eles comiam favorecia as questões de saúde e viviam mais tempo. Então, o que é que acontece hoje com a pressão das questões da globalização? Já o pai e a mãe não estão na aldeia, onde precisa caminhar 2, 3 quilômetros para ir à lavra e tem o tempo todo suficiente e volta, e o pai e a mãe estão muito mais juntos. E um elemento muito importante que eu posso trazer aqui como exemplo é a mesa, onde a família usualmente tem a refeição. Na cultura banto, mesmo que não é mesa como tal, ou ficam na cozinha ou no lugar onde estão a comer, o período de refeição é um momento de socialização familiar. O pai vai saber o que aconteceu com o filho, com a filha, e cada um sabe o que aconteceu com cada um dos membros da família no final do dia, por via da refeição. A vida na metrópole não permite isso algumas vezes. E para suprir isso, então tem aquela, como algumas cantoras dizem, a sentada familiar, não é? No sábado. É o único espaço que as pessoas têm. Então o que é que isto está a trazer? Isto está a trazer, mesmo na aldeia, para além da lavra do marido, a mulher tinha uma sua própria lavra, que quando tivesse as suas necessidades, tirava a colheita da sua lavra e fazia com aquele dinheiro que pudesse fazer. Mas ainda assim, a estrutura familiar de educação dos filhos, a educação dos filhos naquele exemplo que deu, não era só responsabilidade do pai e da mãe. É responsabilidade da aldeia. Em inglês se diz take the whole village to educate a child. Quer dizer, é responsabilidade de toda a aldeia a educação desta criança. Porque quando esta criança se desenvolvesse com atitudes e toda aquela educação, o orgulho era dizer, é da aldeia. E as autarquias vão levantar um pouco também este orgulho. É filha ou é filho da nossa aldeia. As autarquias vão trazer um pouco isso. Por quê? Quando um filho ou uma filha de alguém que vive na aldeia se comporta mal, toda a aldeia fica preocupada. Certo? Toda a aldeia vai dizer, não, este não pode continuar a se comportar assim porque esta semente negativa vai contagiar toda a aldeia e a nossa aldeia vai ter má fama. Então, vou trazer o exemplo bíblico. Ser bom samaritano hoje, em Luanda, é muito diferente de ser bom samaritano descrito no Novo Testamento. Daquele homem que desceu de Jericó. É muito diferente. Por que é diferente? Hoje, para você prestar uma ajuda, até provar o contrário, você vai ser uma das pessoas a ser ouvida. É o contexto da vida no meio urbano. Então, tudo isto desagrega estes valores que o afastamento da mulher, deste tempo que deveria estar com a família e educar, como muito bem disse, se sente muito mais. Porque hoje ninguém pode chamar a atenção ao filho e vai dizer, você quem? Você é meu pai para me chamar a atenção. E o chamar a atenção a alguém pode merecer conflito no bairro, conflito com o vizinho. Oh pai, aquele vizinho me falou assim, 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 porque eu fiz assim. O vizinho vem para brigar. O que tem a ver com o meu filho? Já naquela estrutura de família que acabou de dizer, o pai do outro é meu pai. O tio de outro é meu tio.
a tia. Então, ninguém chamava as pessoas pelo nome como tal. Em função da idade, se está na idade do seu pai, ele vai chamar quem? Pai. Se está na idade do tio, vai chamar tio. Então, isto contribuiu para que a família fosse mais agregada, fosse mais sólida e também todas estas questões de corrupção por ali fora fossem dirimidas. O último exemplo que eu vou dar agora, para essas pinceladas de pergunta que colocou, é aquela estrutura que no norte chamam Mwanza e no sul chamam Onjanga. Aquela estrutura de educação comunal, não é? Onde os rapazes e as meninas eram educadas a serem mulheres e a serem homens. E isto tudo contribuiu para que a família fosse sólida e muitos desses problemas que existem agora não tivessem que necessariamente existir. Mais do que isso, por que isto acontece hoje? Essa é a pergunta. Por que a mulher se afasta do seu papel cuidador? Porque na cidade não é um homem necessariamente que caça e a mulher vai assar. O contexto virou. A mulher, se calhar, tem mais oportunidades de fazer pequenos negócios do que a mulher, do que o homem na cidade. E isto tem a ver com as questões de género que nós estamos a falar. E o que o Zeferino falou também. Que se este empoderamento da mulher não tiver em conta o binômio quantidade e qualidade, quando a mulher se empodera, não é? Porque até a nível das Nações Unidas a nossa abordagem também mudou nos últimos 5 anos. Mudou a nossa abordagem. Existe agora uma iniciativa que se chama Men and Boys Engagement. O engajar o homem e a mulher e o rapaz nas abordagens de género. Aqui no nosso país, toda a história da abordagem de igualdade de género começou na perspectiva partidária com o nome de emancipação da mulher. Não é? Isto deu muito que falar a nível do partido, emancipação da mulher. E vejam que esta luta para que haja o desenvolvimento equilibrado entre homens e mulheres levou aqui da Secretaria de Estado, do Gabinete das Questões da Mulher, para a Secretaria de Estado. Agora está elevado para o Ministério, só que agora se juntou, não é? Noutros países chamam Ministério de Gênero, Gender Ministry. Então, é só um ministério. Então, mais do que pararmos somente aqui, nessa questão que colocou, como é que na cidade, onde a mulher precisa também trabalhar, vamos resolver que o papel de cuidado da família seja partilhado? Um exemplo que já começou a ser discutido é aquele alinhamento de políticas e de leis que falamos. Já começamos a discutir em Angola que o homem também tenha uma licença de paternidade, alguns dias. Acho que a lei geral do trabalho já dá Angola já dá alguns dias. A nível das Nações Unidas nós temos o direito de 15 dias. Quando a esposa tem bebê, então o homem tem 15 dias também. A mulher vai ficar 4 meses agora, né? Mas o homem tem pelo menos 15 dias. Não, aqui são um dia. Não, a nível das Nações Unidas. Nós, os funcionários das Nações Unidas... Aqui é só para ver se o bebê me meteu. Exatamente. Então, como estávamos a dizer, esta boa questão que colocou passa por reformas de políticas e leis. Porque a lei reforça isso. Está certo que é a mulher que vai ficar lá os 4 meses.
E se o homem, para além de um dia que for lá ver se o bebê mesmo dele, ou não é dele, no segundo dia não for, já tem dificuldades. Mas é naqueles primeiros 15 dias depois do parto que a mulher precisa mais que o seu companheiro esteja ali para lhe apoiar. Mas a lei diz, não, ele só vai ficar naquele dia, Tá vendo? É quando estamos a fazer a questão da abordagem de género. Então temos que informar um pouco isso e também a nível das igrejas falamos um pouco sobre isso. Mas é assim que se começa. Não é? Começamos com um grupo deste, que parece ser pequeno, mas é muito grande. E aqueles que estão a nos acompanhar neste momento pelo Facebook também estão, com certeza, sabendo que a abordagem de género não é assunto de mulheres. Só que a história nossa, partindo da emancipação, sempre se pensou que gênero é igual a mulher. Gênero é homens. Esta é a relação. Sim, Maria Cadula, não é tanto para fazer questões, mas quero falar mais no sentido de partilha. Certo. Não está me queixando. Não se preocupe. Sim. Hoje por hoje, falar da participação e representação das mulheres na administração local, acho que é um elemento fundamental. Tudo porque é nessa senda onde partimos. Quando falamos de gênero, se olharmos apenas para a mulher e excluirmos o homem, acho que é um elemento negativo. E aqui entra o elemento importante da participação da mulher no processo de administração local. Acho que não devem ser apenas os homens. Infelizmente, o nosso contexto angolano e também o processo de desenvolvimento das nossas famílias, olhando para o nosso processo cultural, infelizmente incute também essas práticas na consciência do homem e da mulher, de que o homem é chefe, de que a mulher é submissa. Aí podemos enquadrar também um contexto bíblico. Há muita gente que, quando quer falar de submissão, encontra o refúgio bíblico para dizer que a submissão é muito olhada no contexto de que a mulher deve, o homem pode, a mulher não pode. Acho que é uma coisa muito errada. E nós, como jovens profissionais, futuros profissionais em determinadas áreas de formação, acho que temos que olhar para este elemento e pararmos para refletir. Tentarmos buscar aquilo que vivemos nas nossas famílias, aquilo que vivemos na comunidade, no seio com os amigos, no local de trabalho. É muito importante que fazemos a descentralização das tarefas, a descentralização em termos de partilha de coisas muito simples. Por que a mulher pode preparar a refeição, deve preparar a refeição, e o homem pode preparar quando quiser? Acho que é um elemento negativo. Estão à mesa, é uma família, tudo muito bem, todo mundo comeu. Mas no final, estarão sempre à espera de que a mulher ou a filha se coloque em pé para fazer a recolha da louça e posteriormente retirar o lixo, lavar e arrumar. E o homem dificilmente participa neste processo de organização. É um elemento negativo. Quando o senhor Luís fazia a sua explanação
em algumas vezes eu me reencontrava naquilo que o Sr. Luís dizia, por causa de algumas práticas que tenho constatado pessoalmente. Quando eu digo no grupo de amigos, olha, eu acho que se eu preparo a refeição, no momento em que eu estou a preparar a refeição, o meu parceiro pode também fazer alguma coisa, ou pode preparar. Há pessoas que ficam indignadas com este comportamento e dizem, mas por quê? Não estás doente, não tens outra preocupação, tu és mulher. E então aí está a questão de que nós, não somente a cultura antiga, mas também jovem, profissional, no contexto moderno, quer sempre ainda seguir este padrão. E acho que é se é norma cultural positiva para alguns, mas para mim é uma norma cultural negativa. Porque a mulher pode fazer o que o homem faz, basta dar-lhe a oportunidade. Quando eu vivia acho que essa lição é para mim. Algumas pessoas também pretendem intervir. Em algumas vezes eu tive a oportunidade de também pintar uma parede. E eu apreendi, não sou homem, sou mulher. Acho que é muito normal. Não quero continuar a fazer essa partilha. Vou passar a palavra à minha colega. Empoderando. Antes de passar a palavra à colega, muito obrigado pelo comentário. Quando na apresentação falei destas práticas culturais, que as normas culturais, as normas de gênero, isto implica uma determinação pessoal. Porque se a minha esposa receber visitas da minha família e eles me encontrarem a lavar a louça, pode ser o início do conflito familiar, porque a norma cultural diz que há tarefas específicas para homens e para mulheres. Então a nossa abordagem de gênero não é só meramente acadêmica. Deve tocar o núcleo familiar, deve tocar os hábitos e costumes. E isto não é tirar do book da universidade e diz que eu vou aplicar isso na minha casa. Tem que fazer parte da conversa lá em casa, para que as pessoas façam um debate como estamos a fazer. Não é imposição dizer, não, agora também um homem faça isso. Mas deve ser resultado de diálogo, de conversa, para que cada um e cada uma diga, sim, eu acho que eu posso fazer isso. Quando a pessoa chega a esta maturidade de dizer assim, eu posso fazer isso, esta pessoa está empoderada que quando a sua irmã vier e dizer assim, mano, como é que é isso na tua casa? Então agora você já está cozinhado, é? A cunhada já te manda lavar a louça. Você é o primeiro a dizer, não, minha irmã. Não é bem assim que você está a pensar. Para um pouco, vamos conversar. Tens algum minuto para conversarmos sobre isso? Então já não vai ser a sua esposa que vai ter o argumento, mas é você que vai dizer assim, minha irmã, pois é assim, pois é assim, pois é assim, pois é assim. Um outro tema, acho que o Zefrino Teca e o capitão depois vamos encontrar uma outra sexta-feira de manhã para falarmos de direitos sexuais e reprodutivos. É outro assunto de problemas de conflitos e de violência doméstica. Porque tal como a mulher é vista como deve, em termos de tarefa, quando chega a altura do sexo, também é a mesma coisa. Não é? A mulher tem o direito de dizer assim, olha, estou um pouco desconfiado com os teus comportamentos, eu vou usar o preservativo. E quando a mulher disser assim que eu vou usar o preservativo, qual é a marca que vai arranjar? O que é?
Você vai me impor que tem que fazer isso? Esta é uma outra área. Há uma briga lá. Logo depois da briga, o que o homem quer fazer? Quer fazer sexo. Porque o homem vê no sexo como uma forma de reconciliar-se. E a mulher não faz sexo quando está nervosa porque ela não está nem aí. Então são essas coisas, quando a gente aborda as questões de género, vão para além. Hoje o assunto é só autarquias. Mas num outro debate, numa outra sexta-feira, vamos ver o género noutras perspectivas de saúde sexual e reprodutiva. Enfim, aí trarei se calhar uma colega minha brasileira que vai matar-vos aqui com muita gargalhada. Comentar só rapidinho, dar seguimento nesta conversa que o Luís elucidou que deve começar a acontecer, deve acontecer em casa. É importante porque essas normas ou essas tarefas atribuídas para o homem e para a mulher são consequências de como nós somos socializados. Então, em casa, se a mãe diz ao rapaz não entra na cozinha, vai jogar bola. Ei, irmã, fulana, Maria, vai para a cozinha, lava a louça. Cozinhar, ela só manda a filha a cozinhar, nunca manda o rapaz. O rapaz está a aprender que cozinhar não é tarefa dele. Lavar a louça não é tarefa. Ela também deve entrar na cozinha. Ele só fica na mesa à espera para a irmã trazer. Seja mais velha ou menor, é que traz a comida para ele, ele come. Depois também a irmã tem que limpar e fazer o resto. A própria mãe. Só que a mãe, na vez dela, também foi assim. Lhe diziam, e ela é que tem que ir para a cozinha. E ela é que tem que cozinhar. Os irmãos não. Então ela trata de transmitir o que ela aprendeu à sua família. Então essa conversa tem que ser muito profunda. A nível mesmo, quando se fala família, mesmo família. Né? Porque pode até ser um bocado complicado quando o irmão e a irmã se encontram já no lar do irmão, da irmã, conversar sobre isso, já estão formatados. A compreensão é mais difícil. Mas, se for mesmo a nível dos pais, não é? Mas, entretanto, mesmo essa conversa a nível de irmãos e irmãs tem que acontecer. Mas é muito mais fundamental, não é? O pai e a mãe têm papéis críticos na socialização, na formatação, na programação dos filhos e das filhas. Agora, quanto às autarquias? Uma questão, o processo está aí, houve consultas, continua-se a falar. Mas sempre que eu falo com pessoas que são homens e estão a começar a pensar em se candidatar, ainda não ouvi uma mulher a dizer: acho que vou para o meu município me candidatar quando isso começar. Já disse, não é? Isso é muito interessante. Porque é importante que haja essa consciência, não é? Então é importante que as mulheres, a sociedade seja mobilizada, em particular as mulheres, para entenderem o que disse, a oportunidade que as autarquias trazem para a mulher ter um papel mais ativo, mais preponderante no processo de tomar, no processo de governação e tomar decisões que afetam toda a comunidade da sociedade. Portanto, então vamos dar só a oportunidade à colega, por favor. Bem, infelizmente eu fui um pouquinho ultrapassada pelo senhor de Ferina, né? Sobre a questão mesmo de ultrapassarmos um pouco essa discriminação que é fruto da tradição, da cultura. Porque isso parte mesmo da educação que se tem dentro da família. Porque é o pai que é a criança que vê que o pai tem um papel dentro de casa como chefe da família e a mãe tem a postura de submissa ao pai. E automaticamente, quando ele um dia construir a sua família, vai querer que a mulher dele seja submissa só como a mãe dele era. E em muitos casos se verificam homens que dizem: a minha mãe era assim, você não consegue ter esse comportamento. Por quê? Porque ele está formatado que a mulher deve ter aquele comportamento. Então penso que esse processo de tentarmos sair dessa discriminação que acontece é um pouco passar mesmo pela educação dentro da família. Se uma mãe consegue chegar na casa do filho e encontrar o filho a cozinhar enquanto a mulher está a lavar a roupa e não se opor ou criar transtorno, eu penso que aí estaremos a evoluir um pouquinho, porque hoje em dia, se a mãe do capitão chegar na casa do capitão e encontrar a lavar a roupa enquanto a esposa estiver a cozinhar, ou o contrário, né? O
capitão a cozinhar enquanto a esposa estiver a lavar a roupa, novela. eu creio que será motivo de sentada familiar. Porque o meu filho não pode. Como é que o meu filho está a cozinhar e a mulher está a lavar a roupa? Está a ver novela? Está a ver novela, imagine, Porque no estava caso. ocupado. Como Está é a que trabalhar. pode? Como é que pode? Então é um pouco olhar para isso, porque a questão de gênero não é olhar só para a mulher. Gênero significa pessoas, humanos, que têm a capacidade de desenvolver atividades. O homem pode, a mulher também pode. Então, se conseguirmos olhar para o gênero dessa forma, eu penso que estaremos a um passo de vermos a importância da participação e representação da mulher na administração local. Eu que, capitão, sempre que estamos a falar de gênero, é essa relação, A família não vai ficar estragada. exato, a relação entre homens da família. Esta relação entre homens e mulheres é que nós estamos a chamar de gênero. Só que a nossa forma de socialização, do ponto de vista de tradição, cultura, que é patriarcal, não é? Ensinou-nos, quando eu falei que eu faço parte da geração analógica, eu faço parte da geração analógica, mas eu sou hoje oficial de programa de gênero nas Nações Unidas. Quando eu comecei, há 9 anos nas Nações Unidas, em todos os encontros de abordagem de gênero, eu era o único homem. E muita gente dizia: o que está errado com este homem? Alguma coisa está errada, com certeza. Mas hoje as pessoas já percebem: afinal não é só isso. É o que eu estava a dizer, não é brusco, não é? Para os que lidam com a questão da religião, sabem que a seleção dos textos, não é? Tem os canônicos, não é? E tem os apócrifos. E um dos textos do Novo Testamento que não consta lá é o Evangelho de Maria Madalena. Se alguém for para o Google, pesquisa no Novo Testamento um livro apócrifo de Maria Madalena, que foi a principal patrocinadora das viagens missionárias de Jesus. Mas por causa do sistema patriarcal, até os textos que foram selecionados para compilar a Bíblia, o texto da mulher foi excluído. Então, é esta forma que nós temos que pensar hoje nas questões de religião, leitura da Bíblia de forma contextual. Está certo, Paulo estava lá, escreveu ao Timóteo. Em que contexto ele vivia quando escreveu para Timóteo? Mas eu estou no Kazenga hoje. Como é que interpreto este teor da carta que Paulo escreve a Timóteo aqui no Kazenga? Não é? Aquela mensagem ali a Filemão. Então, todas essas coisas devem remeter-nos a interrogar. Nós temos que aprender a aprender. Temos que aprender a aprender. Se aprendermos a aprender, estaremos em condições de interrogar. Por quê? Aquele estilo de pedagogia de Paulo Freire também precisa ser aplicada na interpretação bíblica. Aqui em projetos a gente sabe, né? Quando estamos a falar da árvore de problemas, depois da árvore dos objetivos, não é? O que é que a gente faz? É pergunta, não é? Sim. Por que isto? Mas isto aqui, por que isto? E isto aqui, por que isto? Isto aqui, por quê? Até você ir ao último, o provável, que não é o último, né? Até onde chegar a sua capacidade de análise, você diz: bom, penso que a minha árvore de objetivos, né, me levou, em função da análise, até aqui, estarei relativamente próximo daquilo que se pretende. Senhores, tendo em conta o nosso tempo, já vamos 30 minutos a hora que nós prevíamos, mas vamos só passar vamos dar a oportunidade ao colega, se calhar o colega, ok, a questão do colega, depois fazer um resumo e tentarmos fechar. Segundo dados do censo de 2014,
uns dados chamam a atenção, onde é que mostra que 64% dos adolescentes e jovens na faixa etária dos 15 a 24 anos não sabem ler nem escrever. E se nós queremos que haja maior participação e representação das mulheres na educação local, é necessário que esse daninho de analfabetismo seja erradicado no mínimo possível. E visto também que em muitos governos há uma cota para as mulheres nas suas representações em vários órgãos políticos, e segundo o relator mostrou que não necessariamente temos que ter uma cota para as mulheres no parlamento, mas que elas tenham capacidade e afirmação, poderão sim exercer a sua atividade de uma forma melhor. Isso mostra que o governo deverá trabalhar muito nesses dados que o censo aqui mostrou, se nós queremos que haja maior participação, sobretudo do gênero, visto que o nosso país é composto maioritariamente por jovens. E essa ausência do ponto dos jovens se refere à educação, poderá constituir grande barreira se nós queremos que esses projetos sejam realmente concretizados. Acho que é um comentário, mas eu, para terminar, não queria sair com essa dúvida que eu tenho. Eu tenho que colocar mesmo essa questão. Na qualidade de ser estudante de antropologia, estou a tentar olhar naquilo que são os hábitos e costumes que já vêm desde da terra idade. E sabemos que a cultura é dinâmica, mas nesse dinamismo cultural as coisas não acontecem de um dia para o outro. E para nós que vivemos no casco urbano, não só Luanda, nas sedes provinciais, temos essa ideia, estamos a receber informações de que não, isso não pode ser assim, isso tem que ser aquilo. Fruto das tecnologias e a informação que nos chega. E aquele que está no lá para o interior, muito mais além, que essa informação não chega lá. E mesmo a interpretação bíblica não é feita na questão de gênero. Quais são os passos ou qual é as estratégias que nós podemos usar no sentido de tentarmos abrir essa possibilidade de olharmos para o gênero? Na questão ou na opinião do senhor Luís, não estou a querer aqui olhar para as sedes provinciais, porque nós vamos recebendo informações que vai mudando o nosso comportamento e nós isso vamos levando nas nossas famílias e vamos moldando o nosso comportamento a nível familiar. Mas aquelas que não têm a oportunidade de ter esse conhecimento, de ouvir, a religião também nos ajuda para lhe abrir nesse sentido. Qual é a estratégia a usar? Muito obrigado. Há instituições como a DW que têm o alcance fora das sedes capitais e que através dos grupos específicos por via de projetos pode promover este tipo de debate, este tipo de conversa no nível dito. Eu normalmente passo o Natal na aldeia, fico ali e fico sem telefone, sem nada, mas participo da igreja e participo no sarau, onde do ponto de vista antropológico faço reviver aquela sabedoria popular por via de contos, por via de provérbios à noite. Faço isso uma vez por ano em dezembro. E penso que há uma boa interação entre o meio rural e a cidade. O que tem que haver é a humildade de que nós que vivemos na cidade não pensemos que a aldeia já não dá para ir porque lá tem talas. Porque eu estou a viver na cidade e não posso voltar para a minha aldeia porque vão me matar, vão colocar tala por ali fora. Então há esta desconexão. Então, mas por via disso seria possível, não? Os mecanismos em redes, a DW tem
muita ligação. E pode fazer parcerias com outras organizações também da sociedade civil, como a ADRA, que tem também uma representação até lá. Quando a gente ouve pela rádio ou pela televisão aqueles encontros nacionais de camponeses que a ADRA realiza, a gente vê que eles estão trazendo mesmo pessoas lá das aldeias. Essa seria uma via. A outra é esta que estamos a ter aqui. Parece um exercício muito menor, mas o facto de os internautas estarem a nos acompanhar, se forem 50 internautas que nos acompanham, cada um desses internautas tem 5, 3, 2 pessoas que também podem, olha, eu hoje acompanhei isso e afinal essa forma de pensar afinal não é. Então, qual é a metodologia? A metodologia de chegar lá é que deve ser muito cuidado. Não é chegar lá e dizer que isso é atrasado. Vocês vivem aqui na aldeia, vocês vivem aqui na província, vocês são os atrasados. Esta linguagem automaticamente cria a barreira de você sabe mais do que nós. Não importa qual é o nível de estrutura que você vai utilizar. Se é a igreja, você não vai aparecer lá, olha, agora a forma de interpretação da Bíblia. Não, você entra lá, né, e participe nos estudos que eles fazem. E você traz a sua opinião, mas aqui eu acho que naquela altura, quando isso se escreve, não, você não vai reprovar o catequista que está lá. Não, você traz a abordagem. Mas começa em casa também. Se em casa nós começarmos, veja o que a criança ouve, vai transmitir quase para metade da escola dela. É uma forma. Aqui, os jovens que estiveram aqui, hoje elas já vão alcançar pelo Facebook, se tem 4.000 ou tem 3.000 lá na sua página do Facebook, vamos multiplicar 3.000, 5.000, vamos somar quantas pessoas alcançamos. Então, acho que essa seria uma forma. E a outra, seguimos esse processo de autarquias. Depois das eleições autárquicas, quem sabe realizarmos este debate num município. Não é? Então é também o Dom Capitão e a DW ir já se adiantando e pensar, ok, se esses debates forem multiplicados em mais 5 localidades, já a nossa amplitude de alcance vai ser menor. Sem outras questões adicionais, eu disse que não queria nenhuma questão, então vou passar novamente a palavra para fazer uma resumo, algumas recomendações, para que não saiamos daqui sem ideias, sem conselhos aí, levar para os outros, para além daqueles outros que vão citando, mas então sempre uma palavrazinha para nós sairmos pelo daqui e depois podemos fechar. Penso que uma única palavra que podia deixar é que o desenvolvimento começa na mente. Não vale a pena pensarmos que só infraestruturas, só academia, a universidade, só o meu diploma vai trazer a revolução. O desenvolvimento começa na mente. Quando eu estou colocado em contato com um novo conteúdo e eu interrogo do ponto de vista antropológico as minhas formas de socialização, interrogo, eu dou um passo adiante. Assim, eu fazia assim quando era menino, mas agora que estou grande, já vejo que aquilo que fazia afinal não era bem assim. Este é o desenvolvimento começa na mente. Vamos impactar as mentes das pessoas, dos colegas, dos membros da família, das autoridades, não é? Dos vários setores, para que a gente mude. 2, temos que aprender a amar. Eu gostei muito desse espaço. Esse espaço não é um catedrático que vem para aqui e que sabe tudo, mas é alguém que vem e provoca a conversa com base na perspectiva do seu conhecimento sobre o assunto. E as outras pessoas também
trazem a sua perspectiva. Por isso é que no início eu disse que agradeço por ter sido convidado neste espaço de co-construção do conhecimento. Eu não sou detentor do conhecimento. O conhecimento é construído por nós. Se todos nós tivermos esta humildade, mesmo na nossa administração local, nas nossas instituições, teremos em conta o saber dos jovens, das mulheres, dos homens, de pessoas com deficiência e faremos o desenvolvimento local mais próximo daquilo que se pretende. Só então desejar-vos um bom fim de semana, que já está aqui à espreita, e dizer que estou muito impressionado por esse espaço. Vou levar essa notícia para as Nações Unidas. O TECA, a Josefina, me alcançou e podem saber que agora, com a minha vinda, mais agências das Nações Unidas virão. Quem sabe outras agências venham falar de migrações, venham falar de outras coisas que também são assuntos ligados ao desenvolvimento, né? Porque em 2050, 70% da população no mundo vai estar concentrado nas principais cidades. Em 2050. O movimento daqui não será um inverso da cidade para a zona rural. Não. Continuará a ser do meio rural para a cidade. Então, imagine. Finalmente, mais 4 anos, 5, 10, 15 anos, a população vai ser 4 vezes mais a população da Angola. Se hoje somos 29 milhões, multipliquemos este número por 4, por causa da taxa de fertilidade que é 7,6, de acordo com o dado do censo, quer dizer que a população vai aumentar. Se hoje já tem pouca escola, tem poucos hospitais, os serviços básicos estão a colapsar, imagine essa população 4 vezes mais. Então, DW, com este espaço aqui de diálogo, podem trazer também um debate sobre isso. Projeções demográficas, que implicações para o desenvolvimento local? Vem aqui alguém ligado à demografia, não é? Abre-nos um pouco este casulo, na perspectiva sempre local, mas foi muito bom. Agradeço pela vossa paciência e todas as contribuições. Ok, em nome da DW também nós agradecemos pela disponibilidade, porque nem todos se disponibilizam para estar aqui. Nós agradecemos todos que estiveram aqui deste lado e aqueles que nos acompanharam aqui a Facebook. Reiteramos o convite para a próxima semana, sempre às sextas-feiras, teremos mais um debate e muito obrigado. Bom final de semana a todos.